Boa tarde a todos, muita paz, luz e alegria em nossos corações. Hoje, a segunda parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa segunda parte, naturalmente, são as instruções dos Espíritos, onde Kardec, no item 8, ele faz um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores, falando assim dos mundos inferiores com mundos mais evoluídos. E nós vamos trabalhando alguns tópicos desse capítulo para melhor entendermos as mensagens que os espíritos nos trouxeram. No item 8, diz assim: nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Naturalmente, aqui ele está abordando mundos inferiores, né? Um mundo que a Terra já passou, mas muito desses itens ainda está em andamento no mundo atual. No item 9, já refere-se ao mundos superiores, e diz assim: nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Naturalmente, aqui esses espíritos superiores estão falando, né, que nesses mundos, né, a forma humana, que é igual para todos os planetas, a forma humana, uma mais embelezada do que a outra, dependendo do grau de evolução de cada um. Se nós olharmos, por exemplo, a Terra hoje no mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, em relação ao mundo primitivo, veja que a nossa forma humana hoje é muito mais embelezada do que nos tempos do homem da caverna. Então, há uma evolução. À medida que o espírito vai se evangelizando, o nosso perispírito vai se aperfeiçoando e a forma vai acompanhando. Então, nos mundos superiores, as formas são muito mais embelezadas, mais sutis do que hoje. Seguindo, ele diz assim: a leveza específica dos corpos torna a locomoção fácil e rápida. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade. Naturalmente, o dia que chegarmos a esse ponto, nós já estamos assim bem mais evoluídos, né? De não precisarmos mais se arrastar na terra, e sim volitarmos, né? Desliza com muito mais rapidez. Mas isso é característica de mundos bem elevados, né? Isso também não se produz aí no mundo de regeneração. Mas nos mundos felizes para frente, sim, já tem essas características. Um pouquinho mais para baixo, ele diz assim: a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. E está dizendo aqui que no mundo bem mais evoluídos, a infância é bem mais curta. Isso nós podemos notarmos hoje, porque lá atrás, há 100, 200, 300 mil anos atrás,
a infância, a criança, o desenvolvimento era muito mais lenta, né? Hoje a criança desenvolve com muito mais rapidez, com muita facilidade, né? A gente vê crianças hoje com 2 anos com uma desenvoltura impressionante, né? Então, é característica dos mundos à medida que vamos evoluindo. No item 10, ele diz assim: nos mundos felizes, as relações de povo para povo sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Naturalmente, nesses mundos superiores, onde o bem prevalece, não há mais guerras. Quer dizer, não existe essa ambição, né, de dominação como ainda há hoje no mundo nosso. Um pouquinho mais para frente ele diz assim: o homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. No mundo hoje isso acontece, mas no mundo felizes, no mundo superior, onde o bem prevalece, não existe, né? O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, né? Mas sobre si mesmo. Quer dizer, chegaremos lá. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Volto a repetir, né? Onde há o bem, não existe espaço para o ódio, né? Ciúmes e essas coisas mais, né? Ele diz assim, que aquele que está em melhores condições ajuda que têm menos condições. São características, né, realmente de mundo evoluído. Na verdade, o mal nesses mundos não existe. Se não existe o mal, então as condições de vida são totalmente diferentes. Um pouquinho mais para baixo, no item 11, diz assim: no vosso mundo tende necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. No nosso mundo hoje, essas condições são necessárias, né? Mas no mundo dos felizes, não. No mundo dos superiores, não. Porque onde há somente o bem, onde há a luz, onde não há doenças, então são outras condições. Bom, no item 13, é uma mensagem de Santo Agostinho, que ele aborda sobre mundos de expiações e de provas. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui. Ele diz assim: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as das inteligências. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. E está afirmando que no mundo de provas e expiações são mundos que oferecem essas infinitas oportunidades de crescimento, né? Nos itens anteriores, né, da semana passada, fala que a Terra é um hospital, uma penitenciária, um pantanal, tudo isso ao mesmo tempo. Então, na verdade, são oportunidades de espíritos rebeldes que reencarnam na Terra para se reajustarem. Então, é o lugar realmente de progresso. Mas já estamos bem mais evoluídos, vamos dizer assim, do início do mundo de provas e expiações. O Santo Agostinho, no item 16, ele fala também nos mundos regeneradores. E diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma se arrepende neles
encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Então, o mundo de regeneração é um mundo de transição. No mundo de regeneração ainda o bem prevalece em relação ao mal, mas ainda há várias características do mundo de provas e expiações. Isso não quer dizer que quando a Terra entrar para o mundo de regeneração, já vai mudar drasticamente, não. Ele vai começar na escala 0 até chegar a 100. Quer dizer, como a Terra entrou no mundo de provas e expiações na escala 0 e hoje já estamos numa escala bem mais avançada. Então, o processo é lento, né? Mas a grande vantagem já no mundo de regeneradores é que o bem começa a prevalecer em relação ao mal. E isso já nos traz, assim, uma condição de vida melhores do que atualmente. E para nós fecharmos esse capítulo, ele diz assim, do Progressão dos Mundos, também uma mensagem de Santo Agostinho, está no item 19, ele diz assim, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram, os primeiros átomos da sua constituição, o viria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcha paralelamente o progresso do homem e dos animais e seus auxiliares, dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Santo Agostinho aqui está afirmando que o progresso também é material. Assim como o homem evolui, há uma evolução também do lado material, dos animais, das plantas, da natureza e tudo mais. Quer dizer, nada fica estacionário, né? Tudo há um progresso. E para nós fecharmos, eu gostaria de ler uma mensagem que eu tive a oportunidade de ler um texto, né, um trecho da preleção anterior, que achei muito importante, que é uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminhos de Volta. Diz assim, bombeiros de Deus. Temos diversas formas de auxiliar, suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade, consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar, o donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginalizes semelhante recurso. Diante das reclamações e críticas, usa a tolerância que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores. Recebendo injúrias e ofensas, silencia e esquece os desequilíbrios de que, porventura, te fizeste vítima, sustando calamidades da delinquência. Perante a agressividade exagerada de alguém, guarda a serenidade que balsamize corações e pacifique ambientes. Encontrando veículos de discórdia, emprega o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil da existência, dispõe de possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que entretecem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostre agitado sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus,
É uma mensagem muito expressiva, principalmente para o período da qual nós estamos atravessando, né? Em que muitos, como ele diz assim, né? Muitos faíscas, né? São lançadas de forma bastante agressivas, né? Provocando assim grandes incêndios, né? E a Emmanuel, eles recomenda que nós sejamos esses bombeiros de Deus, através da calma, da serenidade, da conversa, do diálogo, da preces, da fé, onde nós podemos abafarmos, apaziguarmos assim, o ânimo de muitos desses que transforma, né, muitas das vezes, o mundo ainda mais difíceis. Gente, ficamos por aqui. É uma mensagem que Emmanuel nos recomenda quando nós estivermos diante de uma situação desta natureza, sejamos bombeiros de Deus. Vamos acalmar, apaziguar e não atearmos ainda mais focos. Muita paz a todos, que Deus abençoe a cada irmão, a cada coração. Tenhamos sempre em nossas mentes essa alegria, essa certeza de que tudo está sob os desígnios de Deus. Abraço a todos, até uma próxima oportunidade.